Você está se sentindo pressionado? Você é aquela pessoa que você tem um chefe que ele só pede as coisas para você, a todo momento ele te manda mensagem, olha, faz isso, olha, faz aquilo, e as suas tarefas, as suas atividades só sobem cada dia mais, e a pressão nas suas costas só aumentam cada dia que passa na sua vida, e você começa a sentir que você está sufocado, que você está sentindo uma pressão além do que você resiste, uma pressão acima do seu nível. Esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar como que você pode lidar com essa pressão da melhor forma possível. Eu sou o Elison Santos, um apaixonado por desenvolvimento pessoal. Então, se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. Pressão é igual a resultado. A gente precisa aprender a lidar com essa pressão, porque a pressão ela tem nível. Cada nível que a gente passa, a gente vai aprender a lidar com a pressão diferente. Imagina, se eu falo pra você hoje, olha, a partir de amanhã você tem que acordar todos os dias, no máximo até 11 horas da manhã. Você tem um nível de pressão. Agora, se eu falar que você tem que acordar todos os dias 4 horas da manhã, você já tem outro nível de pressão, você vai se sentir muito mais pressionado. E o que vai diferenciar uma pessoa que consegue o resultado de uma que não consegue é o nível de pressão que você consegue resistir na sua vida. Você já parou para pensar que os melhores atletas do mundo são os que mais suportam pressão? Imagina se na final da Olimpíada, na hora de bater o pênalti, a primeira vez que o Brasil ia ser campeão olímpico, o Neymar era o último batedor da seleção brasileira. Imagina se ele não consegue lidar com aquela pressão. Tinham milhões de pessoas assistindo no mundo todo, pessoas paradas para assistir aquele pênalti. Imagina como que estava a cabeça dele. Se ele não tivesse sido treinado para lidar com pressão, ia chegar naquele momento, a perna ia tremer, ele ia chutar para fora, ele ia começar a pensar em 1 milhão de coisas. Então, ele só está no nível que ele está porque ele aprendeu a lidar com a pressão. Cada nível de profissional tem um nível de pressão. Então, se o seu chefe está colocando pressão em você hoje, ele está pedindo para você fazer muita coisa, ele está cobrando de você, é porque você tem potencial. É porque ele vê que você tem potencial de crescimento. Ninguém coloca pressão em quem ele acredita que não consegue. Para que eu vou colocar pressão em uma coisa que não faz sentido, que não vai ter transformação? Ele só vai colocar pressão se ele vê potencial em você, para realmente você romper e ir para o próximo nível. Imagina, eu jogava handball. Eu jogava lá no interior de Mato Grosso, joguei por muito tempo. Era um nível de pressão. Depois que eu fui jogar no Rio de Janeiro, eu tive outro nível de pressão. E aí eu fui jogar aqui em Portugal, era outro nível de pressão. Imagina para um atleta que vai jogar pela seleção brasileira, pela seleção da sua nacionalidade. Ele tem outro nível de pressão. Então essas pessoas têm que aprender a lidar com isso. É aquela frase que dizem, né? Treino é treino, jogo é jogo. Por quê? Porque no treino tem um nível de pressão. E no jogo tem outro totalmente diferente. Então aprenda a lidar com essas pressões. Então você tem que aprender a transferir essa pressão. Mas, Wellison, o que é transferir essa pressão? É quando alguém coloca pressão em você. Você faz tão bem aquela atividade que você passa a pressão para outra pessoa. Você transfere a pressão para aquela pessoa. Você é tão bom que você não aceita colocar pressão em você, porque você mesmo coloca pressão sobre você. Então, em vez de ser pressionado por outras pessoas, comece a se cobrar de você mesmo, comece a colocar pressão sobre você. E aí você vai pensar assim, cara, ninguém coloca pressão sobre mim, eu já coloco pressão suficiente todos os dias, eu acordo cedo, eu vou pra academia. O músculo para crescer, ele precisa de pressão, você precisa colocar pressão, força para ele crescer. Então você precisa passar por esses momentos da sua vida de pressão para você gerar transformação. Imagina, o feijão, se a gente colocar numa panela, uma panela normal, uma panela comum, ele vai cozinhar depois de um tempo. Só que ele vai demorar muito. Só que quando a gente coloca pressão, ele vai muito mais rápido, ele fica bom muito mais rápido. Ele tem muito mais força. A água sem pressão é uma coisa. Agora coloque pressão na água para você ver, ela até te corta.
A água. Imagina a água que se a gente pegar é uma coisa molenga. Até a água com pressão ela te corta. Imagina, tudo com pressão tem mais força, ela é capaz de romper. Então, se você quer transformar a sua vida, comece a colocar pressão. Isso aconteceu comigo nesse ano, esse exato ano aqui, 2025, é um ano onde eu decidi colocar pressão na minha vida. Eu decidi entrar num treinamento que eu vou ter que ler um livro por semana, ler a Bíblia completa em um ano inteiro, participar de desafios. E eu falei, o que eu falo eu faço, eu vou fazer todos os desafios desse ano. Imagina, eu coloquei um nível de pressão sobre mim. E aí, não contente com isso, eu cheguei lá no meu Instagram e falei, olha, eu vou fazer uma live todas as semanas falando o que eu aprendi na semana. Então assim, eu coloquei mais pressão sobre mim. Porque só participar do treinamento já era um nível de pressão. Agora, compartilhar conteúdo já é outro nível de pressão. Quando eu faço uma live, é outro nível de pressão. Quando eu gravo um vídeo para o YouTube, eu estou aumentando a pressão. Quando eu me capacito, eu aumento a pressão. E cada vez mais, imagina, a primeira live que eu fiz, eu me senti muito pressionado. O primeiro vídeo que eu fiz aqui para o YouTube, eu me senti muito pressionado. Então, tudo isso aumentou a pressão sobre mim. Só que quando você fala que você vai fazer, você coloca a pressão sobre você. Só que quando você faz, você transfere essa pressão. Você transferiu essa pressão. Sabe outra coisa que vai transferir a pressão? É o resultado. Comece a dar resultado. Comece a fazer, coloque tanta pressão sobre si mesmo que você vai começar a dar resultado e isso vai começar a pressionar as pessoas ao seu redor. E as pessoas ao seu redor vão ser obrigadas a crescer também, porque você transferiu a pressão para elas. E aí, quando você está muito bom naquele ambiente, onde você está transferindo pressão para todas as pessoas à sua volta, você muda o ambiente para se colocar mais pressão ainda. Porque aquele ambiente já não está na pressão que você necessita para crescer. Então você entra num ambiente melhor ainda, onde as pessoas estão dando mais resultado que você. E quando você entra nesse novo ambiente, as pessoas vão começar a colocar pressão sobre você novamente, até o ponto de você realmente transformar a sua vida e começar a colocar pressão nessas outras pessoas. E aí você vai para outro estágio, para outro estágio. Então, essa pressão tem que ser progressiva. Ela não adianta você... Imagina, a pressão de uma pessoa que corre uma maratona é totalmente diferente de uma pessoa que fala que vai correr uma prova de 5 quilômetros. Se eu não corro nada e eu falar que amanhã eu vou começar a correr 10 quilômetros por dia, eu coloco um nível de pressão. Será que eu aguento essa pressão? Agora, se eu colocar, não, a partir de amanhã eu vou correr 1 quilômetro por dia, é outro nível de pressão. Então, a sua capacidade de fazer desafios e cumprir é totalmente de acordo com o nível de pressão que você aguenta. O que você tem feito na sua vida hoje? Se eu falar para você, eu quero que você faça uma live por dia, todos os dias desse ano, você faria? Você aguentaria essa pressão? Comece a se questionar qual nível de pressão você está resistindo. Porque mexer no celular não precisa de pressão. Você assistir um filme legal não coloca pressão sobre você. Você ficar sem fazer nada, totalmente sem pressão. Agora imagina você ter que ler um livro por semana. Você tem que fazer desafio toda semana. Você tem que fazer jejum toda semana. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Isso aumenta a pressão sobre você. E quanto mais pressão você coloca sobre você, a sua transformação vai ser maior ainda. Então não tem como você não se transformar, não tem como você não se transformar se você começar a aumentar essa pressão. Outra coisa que aumenta muito a sua pressão, a sua transferência de pressão, é fazer perguntas. Se alguém está te pressionando e você acredita que aquilo que aquela pessoa está fazendo por você não é o que você merece, não é o que você acredita que é certo, faça perguntas. Porque a pergunta transfere a pressão para outra pessoa. Se uma pessoa fala, olha, você tem que fazer aquilo e você não concorda, você pergunta por que eu tenho que fazer. E aí você transfere a pressão para outra pessoa. Se alguém falou para você fazer uma atividade e você acredita que não faz sentido nenhum, você pergunta por quê. E faça perguntas para você mesmo também. Você quer transferir a pressão? Se pergunte, por que eu não estou fazendo? Por que eu ainda não estou vivendo a vida que eu queria? Por que
que eu ainda tô nesse emprego? Por que que eu tô vivendo essa vida ruim? Por que que eu ainda não comecei a realmente entrar em ação? Começa a fazer perguntas, começa a colocar pressão sobre você para você aumentar a sua capacidade, para ninguém mais colocar pressão sobre você, porque você tá tão grande que vai ser muito difícil alguém ter capacidade para realmente colocar essa pressão sobre você, porque na verdade você vai começar a pressionar todas as pessoas com quem você está convivendo. E se isso faz sentido para você, comente aqui embaixo o que você achou, deixa a sua curtida e compartilhe com aquela pessoa que é importante para você.